Nossa aula de hoje é sobre a produção textual, uma proposta de produção textual. Meu nome é professora Vanice. Tema que nós vamos desenvolver hoje será racismo e discriminação social. Esse tema está focado nos preconceitos relacionados a etnias, raças e classes sociais, que envolve as questões da superioridade entre diversos grupos sociais. Pesquisar. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma pesquisa abrangente sobre esses determinados assuntos. Racismo, preconceitos, leis sobre assuntos, criminalidade e penalidades. Para melhorar, exemplificar as etapas necessárias para produzir um texto dissertativo e argumentativo são: problema. No momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido e, ademais, a tese, ideia central do texto. Opinião. A opinião pessoal sobre o assunto reforçará a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal ou um juízo de valor sobre o assunto abordado. Lembrando que durante a produção, essa minha opinião ela vai ficar expressa sobre uma ideia de outros, de várias pesquisas. Argumentos. O mais importante de um texto dissertativo e argumentativo é a organização, clareza e exposição dos argumentos. Para tanto, é importante selecionar exemplos, fatos e provas, a fim de assegurar a validade de sua opinião, como eu falei anteriormente, sem deixar de justificar. A conclusão. Nesse momento, busca-se a solução para o problema exposto. E, assim, é interessante apresentar em síntese a discussão, a retomada da tese, da ideia principal. Além disso, a proposta de solução do tema com observações, como as observações finais. Introdução. Vamos pegar a estrutura agora de um texto dissertativo argumentativo. O que eu tenho que ter na introdução? Na introdução deve ser mencionados os temas que são abordados no texto ou problema, de modo a situar o intelector. No caso, nós estamos falando de racismo, eu falei de 3 pesquisas. Você tem que falar. Você tem que falar sobre o racismo, sobre os preconceitos, sobre as questões socioculturais de determinado país. Se situar, tá? Essa parte compreende 25% da dimensão global do texto, então ela é importantíssima. Desenvolvimento. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa. Nessa parte do texto, cuja dimensão deve ser compreender, compreender cerca de 50% do mesmo. Mas para isso nós temos que conhecer os nossos operadores. O que é isso? São os conectivos, são os elementos de coerência e coesão que nós temos que usar, né? Vamos lá. Operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são palavras que oferecem encadeamento dos enunciados. Tem a função de introduzir vários tipos de enunciados e orientam o receptor para determinadas conclusões sobre o assunto. São responsáveis pela coesão do texto. Entenda como funcionam os operadores argumentativos no texto. Exemplificam o argumento, reforçam o argumento, fazem comparações com a base do argumento, graduam o argumento usando para isso outro argumento, que é a comparação, reafirmam o argumento, retificam o argumento e apresentam um argumento contrário. Estratégia para desenvolver o argumento: enumerar, confrontar, exemplificar, indicar a causa, indicar os efeitos, indicar os motivos, indicar a consequência. Aí depois nós temos a estratégia no desenvolvimento do texto. Exemplo de palavras que nomeiam ideias: trabalho, dever, direito, capacidade, solidariedade, retribuição, satisfação e respeito. Encadeamento das ideias. O encadeamento das ideias ocorre nas relações lógicas
existentes entre os segmentos que compõem os enunciados, relacionando-se por causa, consequência, oposição, conclusão e outros. Conectivos. O uso adequado dos conectivos das conjunções é de fundamental importância para o bom desenvolvimento do texto dissertativo e argumentativo. Os conectivos ligam os termos da oração e não desenvolvem função sintática. Esse instrumento permite ao leitor ter noções sobre o tema e, se forem usados de maneira adequada, podem dar ideia contrária ao objetivo de quem escreve. Muitas pessoas erram em usar inadequadamente os conectivos, não ter conhecimento, né, correto gramatical sobre os conectivos. Ou conhecê-los, as conjunções, as preposições, a função de cada uma, né, de tempo, espaço, de lugar, tudo, e usem inadequadamente, aí o que vai gerar um conflito desnecessário dentro do texto. Indicam prioridade. Agora vamos ver alguns que indicam prioridades e relevância. São os seguintes conectivos. Eu coloquei aqui para vocês. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, principalmente, tá? Conectivos que indicam tempo, frequência, duração, tá aqui. Vocês podem fazer recurso tanto desses exemplos que eu estou colocando aqui para vocês. Temos os conectivos que indicam semelhança, comparação e conformidade, indicam condições ou hipótese, conectivos que indicam continuação ou adição ao pensamento, conectivos que indicam dúvida, conectivos que indicam dúvida continuando, conectivos que indicam surpresa, apontam imprevistos, conectivos que indicam ilustrações ou esclarecimentos, conectivos que indicam propósito, intenção e finalidade, conectivos que indicam lugar, proximidade, distância, conectivos que indicam conclusão, que é muito usado, nós vamos usar nas conclusões, né? Em síntese, em suma, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo. Conectivos que indicam causa, consequência ou explicações também pode ser usado na conclusão. Conectivo que indica um contraste, quando eu vou fazer o paralelo entre uma discussão para justificar a posição da minha dissertação, né? Pelo contrário, em contraste, salvo, exceto. E conectivos que indicam ideias que apresentam alternativos ou que ora. Veja também 12 conectivos para concluir sua redação, como exemplos, palavras que normeiam ideias. A conclusão. A conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, mas com uma consideração que expressa o resultado do que foi pensado ao longo do texto. Portanto, eu tenho que me posicionar desde o início sobre determinado fato. Geralmente, quando nós falamos sobre o tema proposto, o racismo, nós necessariamente teremos que estar apresentando fatos, tá? Obrigado, agradeço muito a vocês.